defesa e as Forças Armadas sendo sucateadas. Da onde? Desde quando isso está acontecendo? Apenas nesses 13 anos de governo ou bem antes disso? Eu quero falar uma coisa aqui e vou definir uma palavra. Eu quero definir a palavra quadrilha. Olhem para mim aqui, parlamentares. Toda regra tem exceções. Toda regra tem exceções. Eu vou definir a palavra quadrilha. A palavra quadrilha diz: bando de ladrões, bando de malfeitores, criminosos, bandidos de forma geral. Eu quero afirmar ao povo brasileiro, eu quero afirmar que dentro do Congresso Nacional existem quadrilhas dentro do Congresso Nacional. Eu estou falando de malfeitores, eu estou falando de ladrões, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Em determinado momento, houve a crucificação de um homem. Eu estou falando de Jesus Cristo. 2 outros homens, malfeitores, estavam do lado de Jesus. Um deles se arrepende e recebe o perdão. Os senhores podem se arrepender. Se arrependam. Se arrependam. E Deus abre o coração, porque eu quero dizer uma coisa aqui e vou botar o meu mandato a jogo aqui agora. Eu boto o meu mandato aqui a jogo e falo. E digo aqui uma coisa aqui com clareza. Se não acontecer o que eu estou falando aqui agora, eu entrego a minha cadeira de deputado federal. Olha só, o país tem 2 lados para ser tomado, assim manda dizer o Senhor. 2 lados para tomar. O primeiro lado, vocês peguem PT e PMDB, fiquem unidos, aceitem o Senhor Jesus, pede direção para Deus e os senhores continuem aí e tirem o país dessa lama. Ou então, vai sair todo... Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Olá, meus amados, paz do Senhor Jesus, a todos os meus inscritos, a todos do canal Sister Oliver, um ótimo dia para todos. Deus abençoe nosso dia, nossa manhã. Essa manhã de segunda-feira, né? Pós-eleições. Um dia de domingo bastante angustiado para muitos. Muitos que voltaram certos, muitos que voltaram errado. Direita ou esquerda, qual lado seguir? Qual lado? Né? Querendo deixar aqui uma palavra de reflexão para todos, também o meu comentário a respeito das urnas fraudulentas do nosso Brasil. E hoje eu resolvi mostrar a cara, né? Mostrar o rosto. Cara limpa, sim, porque nós não devemos nada, a não ser o amor, onde o Senhor disse que nós devemos dever o amor. Esse nós devemos dever. Em coisa alguma nós devemos estar devendo para o nosso irmão. Mas eu pergunto para cada um dos brasileiros nesta manhã: como está o teu coração? Como estão os teus pensamentos? Você que está aí nos assistindo, que está vendo este vídeo, a pedido de alguns inscritos que me pediram para estar falando desse assunto, né? Um assunto muito delicado que ninguém quer falar, que ninguém quer abordar, essa que é a verdade. Ninguém quer abordar, mas o servo do Senhor se desnudou de si mesmo, fez como Enéas. Se Enéas estivesse vivo, matariam novamente Moisés, matariam novamente Enéas. Enéas foi um profeta. Moisés profetizou a terra de Canaã, terra prometida, mas ele mesmo não teve o prazer, diga assim, de contemplar e de pisar na terra prometida, mas é que Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus está querendo
que cada um de nós venhamos nos desprender dessa terra, venhamos nos desprender dessas mármores, dessas paredes e pensar nas coisas do céu. Mas há quem tem o seu reino aqui na terra e implantou o seu reino aqui na terra. Falta de entendimento. Os poderosos, os senhores deste mundo, os senhores desta terra. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Esta palavra é interpretada por alguns como se o mundo fosse do maligno, como se a terra e a sua plenitude não fosse de Deus, fosse de Satanás, o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra todas as forças maléficas, todas as potestades, principados e reinos deste século. Nós não temos que lutar contra a carne, contra partido, nós não temos que lutar contra candidatos. Jesus disse, importa que nós venhamos fazer a sua vontade aqui na terra. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não compreendemos o porquê disso, o porquê daquilo, porque Jesus permite que nós venhamos estar como que envergonhados perante a nação brasileira. Que nação? Que nação brasileira é essa? Que matam seus profetas, que preferem a Barrabás e prendem a Jesus. A história se repite. Observe junto comigo. A história é a mesma. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, Pilatos, eu já disse essa palavra aqui, disse, o que tu fizeste, qual é o crime que te condena? E Jesus, calado ficou, como uma ovelha muda para a tosquia, como o boi ao matadouro. Jesus simplesmente baixou a fronte e Pilatos perguntava para Jesus qual seria o mal feito dele, porque havia de ser solto um apenas, havia de ser solto. Havia certo tempo, as leis romanas liberavam um malfeitor. Era um prêmio, digamos assim, um costume daquela época. A sentença estava dada. Estava escrito. Jesus ia ser crucificado. Pedro disse para Jesus, Jesus, eu te seguirei, morrerei, se possível for, por ti. Jesus, olhando para Pedro, disse, Pedro, hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás. Pedro, Jesus, não fala isso. Jesus, para trás de mim, Satanás. Quem falava não era Pedro. Quem falava não era Pedro. Você pode dizer, e as profecias, pastora? E as profecias, irmã Esther? Como é que ficam? Como é que ficam? Isaías profetizou anos e anos
também não alcançou o prenúncio das suas profecias a respeito do Messias. Isaías foi o grande profeta que profetizou a respeito do Messias. Se o Senhor quer nos humilhar, grande será a honra, grande será a exaltação. Eis-me aqui, Senhor. Serei humilhada perante todos. Que seja sim. Temos pregado a palavra do nosso Deus. Abrimos esse canal para estarmos apregoando a palavra do Senhor, a verdade de Deus. Para isto o Senhor nos levantou, para estar pregando a verdade de Deus. Me pediram para falar sobre o sistema. Farei o segundo vídeo com mais detalhes sobre o sistema. Temos que ter coragem de falar em nome do Senhor. Colocar a carinha na telinha do vídeo. Não são todos que têm essa coragem. Muitos morreram por amor desta palavra. Muitos entregaram suas vidas. O que dizer de Estevão? Estevão pregou a palavra do Senhor e foi apedrejado porque pregou a palavra do Senhor. Mas Estevão viu a glória de Deus. Para isso o Senhor nos chamou. Cabo Daciolo tem pregado a palavra do Senhor, tem feito o que muitos que se dizem cristãos não têm feito. Não é verdade, meus amados? Muitos que se dizem cristãos não têm feito. Muitos pastores renomados, como Marco Feliciano. Estava vendo um vídeo, abrindo aqui um parênteses, meus queridos, sobre Marco Feliciano, porque eu admirava suas pregações. Vou dizer para vocês que eu nunca desejei estar nos Gideões. Nunca desejei. Para falar a minha verdade, eu nunca desejei estar nos Gideões. Nunca tive vontade de conhecer nenhum famoso. Para mim, o maior profeta, o maior famoso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou apaixonada por Jesus. E porque vi Jesus genuinamente na vida de Cabo Daciolo, eu abracei essa causa. E continuo abraçando a causa do servo de Deus, porque ainda não terminou. Deus ainda não decretou a última palavra. Vem do nosso Deus, eu tenho dito. Por causa disso, muitos perecem, porque preferiram o lado mais fácil, preferiram pegar os atalhos. Marco Feliciano se aliançou com o sistema. É o que a gente vê, meus amados. O Espírito Santo de Deus nos dá discernimento para quando vemos alguém pregar a respeito da palavra do Senhor, nós tivermos discernimento. E é o que é que nós temos, o discernimento, porque o rosto, né, ele transborda a unção. Por isso que hoje eu resolvi falar com vocês frente a frente, para que vocês olhem nos meus olhos, ainda que eu não consiga tirar os óculos, porque preciso olhar com veracidade, enxergando na telinha o olhar de cada um de vocês. E o que dizer da grande massa brasileira, os cantores que se dizem adoradores do Senhor, mas estão mais preocupados com seu currículo, estão mais preocupados com suas agendas. Não puderam apoiar o nosso candidato, Cabo Daciolo. Aí você me pergunta por que não deu certo, por que não foi eleito? Se ele profetizou 50% dos votos, 51% dos votos, a profecia continua suspensa. A profecia continua suspensa. Deus tem a última palavra. Muita coisa vai acontecer
nós entendemos assim que muita coisa vai acontecer. E eu creio nisso, eu creio nisso. Disse Jesus, capítulo 15 de Lucas, capítulo 16. Para não ficar nas minhas palavras, eu ainda volto a falar do sistema. Vou fazer 2 vídeos, um seguido do outro. E essas urnas que nós sabemos foram compradas pelo sistema, nós temos convicção do que estamos falando, meus amados. E Deus vai colocar à prova, Deus vai trazer à tona, Deus vai colocar tudo em pratos limpos, porque o nosso Deus não deixa ninguém envergonhado. Deus não permite que o seu servo seja envergonhado. Deus não permite que o seu servo venha a ser ridicularizado diante de toda a nação brasileira. E ai daquele que ridicularizar, ai daquele que tocar no fio de cabelo do servo do Senhor, ai daquele que fazer chacota do servo do Senhor. E eu continuo dizendo, não se junte com esses que estão se aliando àqueles que preferiram os atalhos. Porque melhor agradar a Deus do que receber honra de homens. Eu prefiro estar bem com Deus porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Continuo profetizando, continuo falando do servo de Deus, continuo engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Deus tem obras maiores no meio disso tudo, porque para Deus o que importa são as almas, até mais do que a cadeira de presidente, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Olha só o que o Senhor tem dito. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Olha só, defraudar. A palavra que Deus me deu hoje, meus amados, foi sobre defraudação. O que vem a ser a palavra defraudar? Defraudar já está dizendo fraude, usurpar, modificar uma soma de valores ou tirar alguma coisa do seu lugar. Quando se comete um crime, a perícia vem, a perícia chega antes que todos detectem qual foi a causa do homicídio. A perícia tem que primeiramente estudar minuciosamente sobre aquele acontecimento, para que seja, diante de todos, o laudo. Jesus disse, havia um homem rico que tinha administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Deus não vai deixar a nação brasileira corrompida, Deus não vai deixar a nação brasileira defraudada, sendo que tem muitos que estão orando, sendo que o servo de Deus profetizou, Deus tem avisado por meio dos seus profetas, por meio dos seus servos, mas a maioria preferiram Barrabás e crucificaram a Jesus. Preferiram a mentira, o engano, o lado mais fácil, o caminho mais curto, porque todos estão apegados ao sistema, todos estão apegados ao poder. Estão achando que o Senhor vai deixar por isso mesmo. Não vai deixar assim. Eu sei o que farei para quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Chegou o administrador. Disse consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Olha só, meus queridos,
Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. O homem corrupto está acostumado a cada vez mais se corromper. Um abismo puxa outro abismo. Isso se chama as leis dessa terra. Não sentem mais nada em defraudar. As urnas, aqui no estado da Bahia mesmo, em alguns lugares, eu já disse isso no outro vídeo, foi um auê. Muitos ficaram aí sem saber o que fazer. Mas eu pergunto, você vai deixar por isso mesmo, você eleitor? Você vai deixar por isso mesmo? Você não vai fazer nada? Porque Deus vai. Se eu e você não fizer justiça, se o homem dessa terra não fizer justiça, nós agora clamamos por justiça, porque o Senhor há de fazer sim justiça. Aos pequeninos, Deus vai fazer justiça aos pequeninos. Entendeu, meus queridos? Tenho chamado cada um dos devedores do seu senhor. Disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta e assenta-te depressa e escreve 50. Defraudando. Ou seja, você pegar uma nota, você rasurar essa nota e você colocar o valor que você quer. Deus está vendo tudo. Deus vai tomar cabo de tudo. Ainda que o servo de Deus não assente na cadeira, porque nós sabemos que isso foi uma injustiça, mas a justiça de Deus vai acontecer e Deus vai tomar providências cabíveis, porque o nosso Deus vê todas as coisas e a justiça de Deus virá sobre a nação brasileira e sobre o servo do Senhor. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhes: toma a tua conta e escreve 80. Entendeu? Vocês entenderam? Deturbar, defraudar. E então, a justiça brasileira não vai fazer nada? Já está comprada pelo sistema. Farei o segundo vídeo, meus queridos, falando desse sistema. Vou estudar cada detalhe, a nova ordem mundial, o que será da nação brasileira? Será que vai haver guerra civil? Sangue inocente será derramado? A ira do Senhor foi acendida. Tocaram no ungido do Senhor. Tocaram no ungido do Senhor. E tem mais. Nós vamos ficar envergonhados, Senhor? Não. Envergonhados serão todos que se levantarem sem causa, diz o Senhor. Todos aqueles que se levantarem sem causa, esses sim, serão envergonhados. Amém, meus queridos? Prestem atenção, não sejam como gado, comprados e aferroado, né? O gado, ele coloca um ferro e deixa lá a marca, né? Deixa lá a marca do gado. Muitos brasileiros estão assim, marcados que nem os gados, comprados pelo Bolsa Família. Aqui na Bahia mesmo, eu fico triste de ver como se venderam pelo Bolsa Família. Preferiram o Bolsa Família a esperar em Deus. Não estou aqui contra o Bolsa Família, porque é uma bênção de Deus. Mas daí a se vender,
Quantos pobres de espírito. É lamentável, mas é a realidade do nosso país. Não tinha como nós não comentarmos mais um pouco. Vai ter muito que nós falarmos nos próximos vídeos. Falarei sim sobre esse sistema que muitos não querem falar, mas nós temos coragem. Nós vamos estar falando. Dê seu joinha, meus queridos. Dê o seu like. Estamos juntos pela mesma causa, a causa do bem.